Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar de mais uma novidade da Ford do Brasil, o Ka Freestyle, que já havia sido anunciado no início deste ano de 2018 e que agora começa a chegar ao mercado nacional. E mais uma aposta da Ford para tentar abrir um novo filão aí. Dá uma olhadinha, vamos entender o que é o Ka Freestyle. Na verdade é a versão do Ka, um pouquinho anabolizada, como a gente costuma falar, mas veja aí. Ele tem esse desenho exclusivo, mas traz sim alguns cuidados, né? Assim, alguns não, muitos diferenciais em relação ao Ka aí normal que a gente conhece de linha. A proposta dele é ser um carro que explore as características de um SUV. Então, para isso, ele tem uma altura mais elevada do solo em relação ao Ka normal que a gente conhece. Usa pneus maiores, né? A roda é aro 15 e aí juntando com os apliques aí tradicionais de plástico, né? Na caixa de rodas, ele tem um porte mais encorpado mesmo. Além disso, tem uma série de soluções para aerodinâmica. Segundo a Ford, a aerodinâmica aqui do Freestyle ficou bem melhor em relação ao Ka normal de linha. Dentro, que é uma novidade do Ka Freestyle, é essa tela multimídia de 6,5 polegadas, que segundo também o pessoal da Ford foi desenhada assim estrategicamente para ficar nessa posição elevada aqui. Traz os bancos revestidos em couro, né? Couro e tecido, e é couro mesmo, não é vinil, não é nada sintético. Mas tudo muito bem acabado, muito cuidadoso. Vem equipado, que é bem legal também, com o motor 1.5 de 3 cilindros da Ford, né? 1.5 Flex da Ford, que a gente já conhece, de 136 cavalos de potência com etanol, e a transmissão automática, opção de transmissão automática de 6 velocidades, exatamente como no EcoSport. A proposta da Ford com esse Ka Freestyle é apresentar uma opção de um modelo com proposta SUV, né, mais alto, com suspensão reforçada. Isso é importante lembrar, a suspensão foi trabalhada aqui para absorver melhores impactos, para o carro ter uma boa dinâmica, mesmo sendo um pouco mais alto. Isso no primeiro contato aí deu para perceber que é fato e ficou interessante aqui nesta versão. Agora, é um carro com proposta mais refinada, como eu falei, é um carro mais caro. Aí tem preço de 67 mil, né? 68 praticamente. Para quem gosta do EcoSport, mas quer gastar em média 10 mil reais a menos, o Ka Freestyle é essa opção. Para você que gosta de automobilismo, espaço aberto para velocidade aqui no Automais. Que semana divertida, hein? Começando pelo domingo passado com aquela atrapalhada do carro madrinha, do Pace Car, na corrida de Detroit. Dá uma olhada aí. O cara que estava guiando era o Mark Reuss, o vice-presidente da GM lá nos Estados Unidos. E olha o que ele fez. Perdeu o controle do Corvette ZR1 de 755 cavalos e deu no muro. A corrida ficou aí interrompida por 40 minutos até que a pista fosse liberada, né, fosse arrumada, e esse assunto tomou conta das redes sociais, todo mundo falando da atrapalhada do Mark Reuss, que não é piloto, mas está mais do que acostumado a guiar, e acabou fazendo essa bobagem na abertura da corrida de Detroit da Fórmula Indy. Mas não foi a primeira vez que a gente viu atrapalhadas do safety car, não. Queria mostrar para vocês aqui no Automais esse resgate, dá só uma olhada, de carros de Fórmula. Existe uma bandeira localizada ali, uma bandeira amarela, porém não é suficiente para controlar a velocidade dos caras. E aí vem um abençoado e enche o carro que tá fazendo o resgate, manda longe, aí vem outro e bate no carro que vem sendo resgatado. O combo desastre nesse resgate que foi feito aí na Alemanha. Mas a minha favorita é essa aqui, ó, do WTCC em 2009, uma pista de rua na França, e o safety car sai para fazer um atendimento, né, para que os carros estejam alinhados atrás dele, só que ele demora muito para sair e acaba saindo em cima do líder, o Franz Engstler,
E aí, olha só o desastre que acontece. Então foram as 3 cenas que a gente separou aqui para que você visse no Auto Mais Racing de hoje, para ver que o Mark Reuss, o vice-presidente da GM, não está sozinho nesse momento constrangedor de fazer bobagem com o safety car. Faz parte. Agora a gente vai para uma matéria especial que a gente produziu aí ao longo da semana. Você já se perguntou se automobilismo é esporte? Olha, muita gente me questiona isso. E tudo bem, né? Você está acostumado a guiar o seu carro na rua, não tem essa percepção, às vezes, do quanto pode ser cansativo ou desgastante estar numa prova. Então a gente resolveu fazer essa pergunta para quem também não é da área. A gente fez essa pergunta para uma turma que estava experimentando os treinos de piloto pela primeira vez. Dá só uma olhada. Pessoal, estou aqui na Pilotec, uma academia especializada em pilotos de competição, e a gente veio responder uma pergunta. Automobilismo é esporte? Vamos lá dentro descobrir. Inaugurada em julho de 2016, a Pilotec é o único centro de treinamento especializado em automobilismo no Brasil. Nasceu justamente quando um piloto percebeu que poderia ir um pouco mais longe. Enquanto os caras que eu tô correndo têm 12, 15 anos de automobilismo, eu tenho 5. Então eu precisava tirar essa minha defasagem de algum lado, né? E eu comecei a treinar com o José Rubens Delia. O método dele me encantou, foi algo que me fez crescer muito profissionalmente, pessoalmente, e na pista nem se fala, foi da água para o vinho mesmo. Então a ideia foi justamente essa, trazer o conceito, o treinamento dele, condensado à tecnologia, né? Então esse é o conceito da Pilotec, infraestrutura, conhecimento, tecnologia, tudo isso no mesmo lugar. O método do José Rubens Delia une os exercícios físicos aos mentais. E esse método é porque a gente não conseguia suficientemente, só com a performance do corpo, ter o rendimento. Ainda mais automobilismo. Automobilismo é um esporte que tem uma demanda psíquica, né? Emocional, sensorial. Então, esses painéis, eles ativam aspectos fundamentais. O pupurri dos exercícios ajuda a gente na tomada de decisão, no controle de impulsividade, ajuda também a reação, a visão periférica e o mais importante que é a atenção, que é o foco. Será mesmo que guiar um carro de corrida demanda tanta preparação? O Puma Forever Faster Club resolveu dar essa resposta, trazendo esportistas ou pessoas comuns para experimentar esse programa da Pilotec. Entre os convidados, a galera do Outra Fé. E o Outra Fé é um grupo de corridas de rua, de parques, é isso que traz as pessoas de casa para sair do sedentarismo, é isso? Exatamente. Exato. É um grupo para iniciantes, nosso foco ele tem bastante pessoas que estão iniciando na corrida, mas também tem a galera que corre, que já faz provas e tal. Mas esse é o propósito, a gente se encontrar e correr, o propósito único da corrida mesmo. Ou seja, a gente está falando aqui com caras que treinam todo dia, que tem um grupo de corridas, mas que não tem nada a ver com aquele tipo de corrida que a gente está acostumado, aquele lá atrás do volante, a corrida de carro mesmo. E eles foram jogados aqui aos leões, né, com o José Rubens Delia, para fazer a preparação de um piloto, né, para treinar como um piloto de verdade. O que vocês acharam? Como é que foi essa experiência aí? Para mim foi completamente diferente de tudo que eu já fiz na vida, né? Alguns movimentos de exercícios que eles passaram pra gente aqui, como segurar a milha e ficar fingindo que é um volante, para mim foi muito difícil. Não tem nada a ver, 5 quilos. Na verdade não tem nada a ver com o que a gente faz, né? E depois ali no simulador que a gente vê o quanto a gente não pilota nada, né? Exato. E muitos treinos que envolvem coordenação motora de 2 mãos, daí você vê o verde, tem que ler o amarelo, envolve muita coisa que dá uma bagunçada, né? O SUP é usado na neuropsicologia para as pessoas que têm dificuldade de atenção. E aí você tem que falar as cores, não o que está escrito. Amarelo, vermelho, vermelho. Então o treinamento psicofísico é exatamente isso, a união do desenvolvimento físico com o mental em dinâmicas específicas. E você, Hector, qual foi o desafio mais difícil aqui de todos que vocês fizeram? O desafio foi realmente a parte psicológica, né, de atenção, de resposta rápida para os exercícios que eles estavam falando e também ficar pendurado ali de olhos vendados, né, você perde totalmente o sentido de onde você está. Bom, e agora eu quero que vocês me deem a resposta que todo mundo está esperando lá em casa. Automobilismo é esporte?
Nossa, 200% de certeza. 100%. É um esporte bem agressivo. Muito agressivo, Tá. muito agressivo. Eu já tive a oportunidade de assistir a Fórmula 1, né? E assim, você não tem noção da preparação do piloto para pilotar os carros naquela velocidade. Então, hoje eu tive 2% da noção do que é aquilo O ali. que eu acho interessante é a corrida, o piloto não é só aquele momento da prova. Eu acho que deu pra ver a preparação, o backstage que poucas pessoas veem. Então é uma vida em prol do esporte que não é só aquelas horas. A parte psicológica, a parte da atenção, do pensamento rápido. Ali no simulador, na hora de fazer a curva, você ia fazer a curva e já tinha batido no muro. Então, assim, não dá. Pra mim, definitivamente, é só telespectador mesmo e vamos em frente. Bom, tá aí, palavra de especialista, especialistas no caso, automobilismo exige muito da parte física e da parte mental. Valeu! Para quem está sempre atento às novidades para cuidar melhor do carro, já deve saber que o serviço de funilaria e pintura rápida se tornou uma forte tendência aqui no Brasil. Mas para atingir esse estágio, claro, tem gente trabalhando forte nisso. É o que a gente conferiu com a Disque Reparo. É dar aquela ralada no carro na hora de entrar na garagem ou mesmo abrir a porta e acabar dando uma amassadinha. São situações até corriqueiras. Mas se antes você tinha que obrigatoriamente ir até uma oficina, hoje a situação mudou. Temos a comodidade de poder pedir um conserto para o carro sem ter que sair de casa ou do trabalho. E não pense que se trata de algo muito recente e pouco conhecido, porque já tem muita gente aproveitando. A tendência de mercado hoje realmente é essa busca, né? Por falta de tempo, principalmente as grandes metrópoles, né? Que o pessoal, trânsito, uma série de coisas, então eles buscam realmente isso. Hoje é uma tendência de mercado o reparo em domicílio, tanto de funilaria e pintura, como martelinho, reparo de vidro, né? Há muitas possibilidades para um reparo rápido de pintura ou funilaria, sempre com o objetivo de facilitar a vida de quem não pode deixar o carro muito tempo parado na oficina. Mas para quem ainda tem mais pressa e prefere ser atendido em casa, por exemplo, dá para aproveitar outro diferencial considerável: o atendimento feito por uma viatura móvel. A Disque Reparo desenvolveu um processo de pintura para fazer em domicílio, né? E a gente não incomodar as pessoas que estão em volta do trabalho. Às vezes você está num subsolo de um prédio, numa oficina, enfim, para você não causar nenhum transtorno em volta daquilo que você está fazendo. A Disque Reparo está sempre investindo em inovação, tecnologia, produto. O verniz aromatizado é para a gente, onde a gente pinta, a gente deixa com cheiro de frutas vermelhas, tem ferramental para puxar a chapa para usar o menos produto possível. Temos aí lâmpada UV de LED, sempre preocupado com o meio ambiente e o ambiente que você está trabalhando, para não criar transtorno em volta. Na verdade, nós não tínhamos funilaria rápida, né? Até porque nesta evolução de produto, ferramenta, matéria-prima, enfim, né? Hoje você consegue realmente ter a condição de fazer esse tipo de reparo em domicílio, mas devido a toda a evolução de matéria, né? de material, de ferramenta, de produto, enfim. A tecnologia ela avançou e a gente avançou junto. Curioso é que o reparo rápido surgiu justamente por conta de uma demanda por este tipo de atividade, até então inédita por aqui. Todo um processo inovador, ele vem de uma necessidade. Era um produto que eu tinha a necessidade, eu tinha loja de carro, né? E os carros ficavam lá avariados, eu mandava para a oficina, ficava dias lá para fazer um pequeno reparo, e carro a gente precisa estar na loja. Então, dentro da minha necessidade, eu desenvolvi este modelo. Na verdade, eu desenvolvi esse modelo para revendedor de carro, né? O delivery, para a gente atender as lojas, pintar na própria loja, não ter que movimentar o carro e tal. Mas aí a gente viu que o mercado é muito grande para isso. E aí eu vi que o delivery ele atendia de uma forma cômoda, né, muito boa, né, e altamente satisfatória. Ou seja, se precisar de funilaria ou pintura, basta solicitar o serviço por aplicativo ou telefone. Simples assim. Olha, é uma satisfação muito grande, porque a facilidade é enorme, né? A pessoa não ter que levar o carro dele até uma oficina, 2, 3 oficinas, fazer orçamento e tal, ele já tem esse orçamento na casa dele. Então isso facilita muito para ele. E nós trouxemos essa inovação também para a funilaria e pintura.
Hoje é muito mais fácil e acessível dar uma pegada mais sofisticada aqui para o lado de dentro do seu carro e graças a isso aqui, ó, os bancos revestidos em couro. E não é só questão de visual, de saúde também. Isso porque o couro, diferente do tecido, praticamente não acumula poeira. E isso ajuda, por exemplo, a evitar a proliferação de ácaros. Agora, como falamos de um produto mais nobre, ele exige um certo cuidado com a manutenção. Veja como fazer. Essa é uma boa notícia. Os bancos em couro deixaram de ser exclusividade dos carros de luxo. Hoje eles são oferecidos em modelos mais baratos e, além disso, dá para dizer que já não custa tanto fazer a troca do revestimento de tecido por couro. Então, aí vão nossas dicas. Antes de qualquer coisa, é importante riscar da lista os produtos à base de álcool, querosene e removedores, que desgastam o couro e podem provocar rachaduras. A limpeza padrão pode ser feita com água e sabão neutro. No entanto, o mais indicado e seguro é utilizar produtos desenvolvidos para a manutenção do couro, que precisa também de hidratação. Para isso, temos produtos de limpeza específicos. Eles são neutros, descontaminam o couro, não interferem na cor e nem provocam ressecamento. Além de limpar e restaurar, esses produtos têm uma importante ação hidratante. Em alguns deles, há ainda o efeito antiderrapante, para evitar que a superfície do assento fique escorregadia. O processo de aplicação é simples. Primeiro faça a limpeza com uma flanela limpa e seca e, em seguida, aplique o produto com uma esponja, espalhando de maneira suave e uniforme. Feito isso, é só dar aquele acabamento final, passando novamente uma flanela seca. A secagem é bem rápida, ou seja, em poucos minutos já dá para utilizar o carro normalmente. É bom dizer que há também opções de fórmulas elaboradas especificamente para restaurar a aparência original do couro, inclusive com uma leve fragrância para recuperar também o cheiro original. E nesse caso, o produto pode ser usado ainda em materiais como plástico e vinil. Vale lembrar que os hidratantes também podem ser eficientes naqueles casos em que o couro já tem rachaduras e desbotamento da cor, provocados pelo excesso de exposição ao sol ou pela falta de manutenção, seja de consistência em creme, líquidos ou mesmo em gel. Os hidratantes conseguem, em boa parte dos casos, recuperar o aspecto original do couro e minimizar os danos. Depois de aplicado, ele cria uma camada protetora contra envelhecimento. O processo de aplicação de todos eles é basicamente o mesmo já mostrado aqui. Mas é importante lembrar que o couro, apesar de ter vida longa, também pode sofrer desgaste com o contato com a nossa roupa e com o próprio suor. Por isso, fique atento a essas dicas de manutenção e escolha um bom produto que certamente o couro do seu banco vai ter vida longa. Hoje tem mais um episódio da Rota 66. Se você não assistiu o primeiro, dá para você conferir no nosso canal do YouTube o porquê nós escolhemos essa Corvette 1960, que foi meu grande companheiro de viagem. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho onde tudo começou, a cidade de Chicago. Bora colocar o pé na estrada? Fundada em 1833, Chicago é a terceira maior cidade dos Estados Unidos. Andando em volta desses arranha-céus, a gente nem imagina que um terço da cidade foi totalmente destruído por um incêndio em 1871. Hoje em dia, ela tem um lado tradicional e um lado super moderno, que dividem espaço em total harmonia. Chicago é uma cidade que surpreendeu, né? Cidade grande, uma cidade rica, né? De astral bom, histórica. Se recuperou daquele incêndio gigantesco, quase destruiu tudo. Hoje é uma cidade extraordinariamente linda. Moderna. Para atravessar a Route 66, as pessoas vinham primeiro fazer uma bela refeição no Lou Mitchell's.
comer uma bela refeição servida na frigideira, como é feita até hoje. Vamos lá. Lá no Lou Mitchell, nós conversamos com a sobrinha de um dos fundadores. So, we have so many stories. We've had people that have walked Route 66, jogged Route 66. You know, Lou Mitchell's was here in 1923. Route 66 didn't get here till 1926. Mas o Lou Mitchell ainda conserva os Estados Unidos de outra época. Eu tive uma preocupação durante muito tempo de chegar, eu tinha um medo danado da Corvette parar no meio do caminho e aí com certeza inviabilizaria o final do projeto, porque a gente tinha tempo para voltar, tinha que voltar para o Brasil, não podia errar. Então muitas vezes eu tive tanta preocupação, eu acordava de manhã determinados dias que meu pensamento era, não, hoje nós temos que passar de hoje. Eu vou falar que o grande medo que eu tinha era o deserto do Mojave. A viagem inteira eu ia contando quanto tempo faltava para chegar no Mojave. E a distância entre postos de gasolina, aquilo dava um pouco de angústia, né? Acho que em todo mundo, acho que você sentia isso também. Muito, muito. Nós andávamos e o posto demorava a vir e aquilo era nosso copo d'água, né? O nosso... Com certeza. Nosso alívio. A rota original, ela na verdade começava apenas uma quadra do Lou Mitchell's. Mas aí passado algum tempo, um pouco de fama aconteceu para a rota e aí eles mudaram o lugar para um lugar um pouquinho mais transado, de frente para um museu, bem ali. E aqui começa a nossa aventura. Não é à toa que Chicago foi o cenário de tantos filmes. A cidade é linda. E aqui também é a terra dos bulls, dos gangsters, da pizza que parece uma torta e do famoso Chicago Blues. E saindo, a gente já começa a ter a sensação de que o tempo presente está ficando para trás e a nossa viagem no tempo está começando. Esse primeiro ícone da rota, o Gemini Giant, é muito engraçado porque, na verdade, esse era um material de merchandising da rota. O gigante segurava um escapamento. E aí, ao longo do tempo, eles foram vendo que aquele era um atrativo, que as pessoas gostavam de ver e substituíram por um foguetinho que acabou ficando mais charmoso. My family, my original family is from South Wilmington, Illinois, which is about 15 miles from here. We lived in Chicago, my mother, my father, and my brothers. And every weekend we would travel Route 66 from Chicago to Gardner, Illinois, and then on to South Wilmington. It was about a 65-mile trip. Most of the road was just two-lane road. Some of it was four-lane. No interstates at that time. Well, they call it the Mother Road. It goes from Chicago to Los Angeles. The scenery on Route 66 was always nice. The old gas stations you stop at, along the road, like nothing like the new ones now, just maybe one or two pumps. So it was just an interesting way to travel. And it gives foreign people that come to this country a chance to see what history was in the United States by taking the road from Chicago to Los Angeles. Já conhece a loja do Automais na internet? Então acesse agora mesmo www.automaisstore.com.br. São mais de 45 mil itens reunidos num espaço exclusivo criado pelo time do Automais em conjunto com a Jocar, líder em audiência e vendas online do segmento automotivo. Na Automais Store, você encontra tudo para o seu automóvel de um jeito muito simples. Um exemplo? Basta digitar as informações sobre o seu carro nos campos do início da página e logo é exibida uma lista com todos os produtos disponíveis para ele.
Fácil, não é? E mais, é aqui que você pode comprar em condições especiais os produtos da Grife Automais, kit de ferramentas, boné, camiseta e o livro DVD do documentário Rota 66. Todo o processo é muito tranquilo, é só selecionar os produtos, incluir no carrinho e definir a melhor forma de pagamento. Anote aí, a melhor linha de produtos do mundo dos automóveis, motocicletas e do automobilismo está no www.automaisstore.com.br.